você pegar. Talvez a Bíblia esteja no quarto, talvez a Bíblia esteja aí na sala, em algum cantinho. Tomara que não esteja exposta num cantinho com o Salmo 91 aberta. Tomara que a Bíblia esteja aí na sua estante, que seja um instrumento contínuo do seu uso. Vou dar um tempinho para você pegar a palavra. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo. Nós vamos refletir hoje uma passagem que está em Isaías 58. Nós vamos refletir sobre uma coisa que eu peço a Deus que muitos já tenham feito na vida, que é sobre o jejum. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o jejum hoje. Quem sou eu para ensinar você a jejuar? O intuito não é este. Hoje nós vamos aprender uma forma de não fazer jejum. Isso mesmo, em vez de ensinar você a jejuar, eu vou te ensinar como não jejuar, tá bom? Mais para frente nós vamos entender, não me chama de herege ainda, tá bom? Fica aí, acompanha essa palavra, nós vamos conversar um pouquinho. E eu peço já que o Espírito Santo de Deus possa estar adentrando no seu coração e no meu coração, trazendo a nós aquele que é o ensinamento verdadeiro que vem do Senhor, e não da nossa religiosidade, do nosso intelecto, das nossas teologias, mas que seja um ensinamento que vem direto do coração do Senhor para o nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amado, amada, por favor, Isaías capítulo 58, vamos ler alguns versículos deste livro. Amém? Isaías 58. Se você ainda não pegou a Bíblia, abre no seu celular aí, Isaías 58. Se o celular não estiver na sua mão, infelizmente o celular está mais perto do que a Bíblia da sua mão. Então pega no celular, Isaías 58. Amém. E o Senhor diz assim a Isaías: clama em alta voz, não poupe. Ergue a tua voz como um trompete e mostra ao meu povo a transgressão dele, e à casa de Jacó os seus pecados. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer os meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto de seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Por conseguinte, nós temos jejuado, eles dizem. Sempre nós temos jejuado, eles dizem. E tu não vês? Por conseguinte, temos nós afligido a nossa alma e tu não tomas conhecimento? Eis que no dia de vosso jejum, agora é Deus respondendo ao povo, eis que no dia do vosso jejum, vós encontrais os vossos próprios desejos e extorquis os vossos trabalhadores. Eis que vós jejuais por rixa e discussão, e para afligir com o punho da perversidade. Vós não jejuareis como fazeis nesse dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. E este tal um jejum que eu tenha escolhido? Um dia para um homem afligir a sua alma? É isto para curvar a sua cabeça como um junco e para estender vestimenta de pano de saco e cinzas debaixo de si? Chamarás tu isto um jejum e um dia aceitável ao Senhor? Não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo o jugo? Não é este distribuir o teu pão ao faminto, e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras, e que tu não te escondas do teu irmão? Então tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente, e a tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém, meus amados? Até aqui o versículo 8. Essa leitura é uma leitura muito densa, é uma leitura muito pesada, muito firme. É um posicionamento que o próprio Deus pede que Isaías passe ao povo. E o Senhor diz aqui, o Senhor mostra a Isaías coisas que o povo diz a ele, e ele responde a isso. E nós vamos conversar um pouco agora sobre o que nós lemos aqui, para que nós entendamos com o nosso coração. Amém? Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre a queixa do povo. O que o povo tem queixado aqui? O povo se queixa diante de Deus sobre o que eles têm feito.
Eles falam: Senhor, nós temos jejuado, nós temos cumprido aqui o jejum que nos é pedido, mas parece que o Senhor não ouve, o Senhor não escuta, o Senhor não se manifesta. A gente tem feito o nosso jejum aqui, às vezes até afligido a nossa carne, afligido o nosso corpo, mas o Senhor não tem escutado, não tem se manifestado. E muitas vezes nós nos pegamos assim também, sabia? A gente diz: Senhor, mas eu estou indo na igreja todos os domingos, ou agora não indo na igreja, mas Senhor, eu faço meus momentos de oração, eu assisto aos cultos online lá da graça, eu assisto lá o devocional Palavra da Graça, eu até estou inscrito lá no YouTube do da Graça e Vida, mas parece que o Senhor não me ouve, parece que tudo que eu faço é simplesmente nada, porque o Senhor não me responde. Em outras palavras, parece que o teto é de bronze, parece que não passa daqui. E amados, o Senhor diz que de fato não passa mesmo. E Ele diz por que não passa. E Ele nos diz por quê. Eu acho maravilhosa a palavra de Deus, porque ela nos mostra o que não fazer, ela nos mostra o que nós fazemos de errado, e ela nos diz o que fazer da forma certa. Conversando um pouquinho sobre as coisas erradas que nós fazemos enquanto nós jejuamos. Vamos lá no versículo 3. Mais para a segunda parte. Eis que no dia de vosso jejum, vós encontrais os vossos próprios desejos e extorquis vossos trabalhadores. Ah, mas eu não tenho trabalhador, Vitor. Eu não tenho funcionário. E eu não fico correndo atrás dos meus próprios interesses. Vamos descobrir se não. Meus amados, interesses próprios é tudo aquilo que nós fazemos, não por um objetivo comum ou por um objetivo que vai além da nossa própria vontade. Objetivos próprios é a nossa vontade. A nossa vontade rege os nossos objetivos próprios. É como se fosse assim: eu estou com vontade de beber água, o meu objetivo é beber água, eu pego e vou beber água. Se eu precisar me mover daqui até ali na cozinha para pegar água, eu me movo para pegar água. Então o objetivo do meu movimento é simplesmente pegar água porque eu estou com sede. É simplesmente matar a minha sede. Se você jejua, se você oferta, se você vive simplesmente para que isso seja para você uma causa de santidade, o objetivo disso é a sua própria vontade. Não é buscar um objetivo que venha da vontade de Deus. Não é um jejum para te aproximar de Deus. Um jejum para fazer a tua alma silenciar e o teu espírito ficar vivificado para que você, em espírito, comungue da boa nova de Deus. Então, tudo aquilo que você faz pautado só na sua vontade, ou nos preceitos, ou na lei pela lei, acontece o que nós vimos aqui nessa palavra. A gente começa a se questionar do porquê que Deus não ouve a gente. Do porquê que o nosso jejum ele é em vão, do porquê que as nossas ofertas são em vão, mas às vezes a gente vem e oferta na igreja para as pessoas verem que a gente está ofertando. Não, fulano não pode ver que eu não estou ofertando. Ou até mais, não, eu vou lá porque o pastor tem que ver que eu estou ofertando, né, primeiro do que o meu irmão. Amado, me perdoe, mas a sua oferta ela só vai ter valor para a nossa tesouraria. E ela vai ter valor, viu? Mas enfim, não vai passar disso, não vai trazer efeito nenhum para a sua vida. Se você não prepara essa oferta com o coração, se você não prepara o seu jejum com o coração, de nada vai adiantar. E aí de fato o teto sobre as nossas cabeças começa a ficar de bronze. E nós não entendemos por quê, mas a palavra nos diz por quê. Nesta época que Isaías estava falando aqui, vários princípios, várias leis regiam a vida de um judeu. E ele tinha que cumprir aquele preceito ali rigorosamente. Às vezes com tanto rigor que aquilo se tornava mecânico, se tornava metódico. E aí você pode pensar: Vitor, mas isso é lá no passado. Nós não temos mais isso hoje. E é aí que nós nos enganamos, meus irmãos, porque existe sobre nós um fato e um fardo que é a religiosidade. Que é o fato de nós fazermos as coisas simplesmente sem compreender, sem entendimento, ou por um objetivo comum. E não, a salvação ela passa pelo comum, mas ela é um princípio individual. O Senhor quer te salvar, por mais que você faça parte da salvação do seu irmão, levando ele a Cristo muitas vezes, mas a salvação é algo seu, é algo próprio seu. Então isso não tem nada a ver com a religiosidade, não tem nada a ver com o grupo, não tem nada a ver com o que está além disso. Passa pelo comum, mas é algo para você.
Então, muitas vezes, a gente faz isso para satisfazer o nosso sentimento, para satisfazer a nossa sensação. Eu estou jejuando. Isso me traz uma sensação boa, porque isso me traz uma sensação de santidade. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa sensação de santidade. O que é essa sensação de santidade? É eu fazer algo para me sentir mais santo do que o meu irmão. Porque uma sensação, ela diz respeito a algo, ela diz respeito a alguém. E quando você quer estar sentindo algo, muitas vezes você está sentindo isso comparando com algum outro parâmetro. E normalmente esse parâmetro é outra pessoa. Então esse é um risco muito grande. Nós vivemos essa sensação de santidade, porque eu sou ministro de louvor, então eu sou mais santo que os meus irmãos. Porque eu sou pregador da palavra, então eu sou mais santo que os meus irmãos. Porque eu jejuo tantas vezes por semana, então eu sou mais santo que os meus irmãos. E nós nos esquecemos muitas vezes que isso não tem valor nenhum para o Senhor. Porque o que tem valor para o Senhor é o nosso coração contrito, é um espírito voltado para Ele. Então, meu amado, se o teu espírito não está voltado para Ele, se a tua intenção do coração não está voltada para Ele, me desculpe dizer, mas tudo que você faz não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum, não toca o coração de Deus porque está tocando o teu coração. Tudo que você faz que toca o teu coração, não toca o coração de Deus. Porque o intuito da nossa vida tem que ser prestar louvor e adoração contínua a Ele, e não aquilo que nós sentimos e pensamos. O que estava acontecendo aqui nessa palavra é que o povo jejuava, o povo orava, o povo se valia da Escritura, mas simplesmente pela Escritura. Era a lei pela lei. Era a lei que vinha para ser cumprida e deveria ser cumprida impreterivelmente. E as pessoas viviam cumprindo a lei, viviam jejuando, viviam fazendo de tudo, mas com pessoas ao seu lado passando fome. Mas com pessoas ao seu lado sendo oprimidas por estes mesmos que diziam fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, quando nós vivemos uma vida voltada para Deus, quando nós temos uma vida voltada para o coração do Senhor, o nosso coração tem desejo de tocar a Ele, a nossa vontade tem o desejo de tocar a Ele, e não mais o nosso coração. As coisas que eu faço não são mais para encher o meu coração de alegria, mas são para encher o coração dEle. É como Paulo diz, hoje, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Que a nossa vida seja assim também, que a tua vida não seja fazer a vontade do teu coração, seja fazer a vontade do coração dele. Que a tua vida não seja fazer a tua vontade, seja fazer a vontade dele. Que a tua vida seja sim jejuar, seja sim cumprir algum preceito, mas por vontade, por amor a ele. Para calar a tua alma, e não para tocar o teu coração, não para te sentir melhor, não para você fazer com que o seu sentimento seja de superioridade. Ah, mas isso não acontece, amado, amado, acontece, ou se acontece. Pensa aí um pouquinho, quantas vezes você fez alguma coisa pelo bel prazer de querer ser elogiado, pelo bel prazer de querer ser visto. Ah, eu quero ir lá na igreja, eu quero cantar o louvor, eu quero que o fulano de tal veja o quanto eu canto bem. Amados, o que nós fazemos aqui tem que ser voltado para o coração do Senhor. Ah, eu vou lá trazer uma palavra, eu quero que o pastor fique motivado com a palavra que eu estou trazendo e que ele veja que eu sei falar. Todo mundo sabe falar, gente, todo mundo. Uns com sotaque lá de Minas, outros com sotaque do Paraná, outros com sotaque de São Paulo, outros com outras línguas diferentes, todos sabemos falar. Se Deus trouxer a palavra ao coração de alguém que nunca pegou o microfone na vida, ele vai falar também. Porque isso toca o coração de Deus, isso não toca o meu coração. Isso não toca o coração de mais ninguém. E não tem que ser para tocar o coração de mais ninguém, tem que ser para tocar o coração de Deus. De tudo que nós estamos conversando aqui hoje, a mensagem é essa. Que a tua vida, que o teu serviço, que o teu jejum, que as tuas ofertas sejam para tocar o coração de Deus e nada mais. Porque senão a gente corre o risco de viver cumprindo os preceitos por cumprir. Cumprindo os preceitos, cumprindo a nossa vida simplesmente por cumprir uma ordem, cumprir um estatuto. E sabemos que a vida com Deus não é assim. Nós temos os mandamentos que nós devemos servir, mas são os mandamentos. Essa sim é a palavra de Deus para que nós sirvamos. São para nós diretrizes que nos afastam do pecado e nos aproximam do coração de Deus. E tudo isso nos leva a ter uma vida com Deus para que nós possamos tocar o céu, para que a nossa voz chegue ao céu. O Senhor vai dizer, aqui no versículo
Eu vou encontrar aqui no versículo 4, na parte B. Vós não jejuareis, como fazeis neste dia, para fazer a vossa voz ser ouvida no alto. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está falando assim, quando você quiser que a sua voz seja ouvida no alto, você não vai fazer desse jeito. Você não vai fazer igual você está fazendo, você vai fazer diferente. E aí Deus vai começar a dizer que o teu jejum seja um jejum que liberte, que a tua oração seja uma oração que liberte, que a tua vida seja uma oração que liberte o teu irmão. Meu amado, se você está orando, está buscando ter uma vida com Deus, mas você não liberta o seu irmão, você coloca peso sobre o seu irmão, me perdoe, mas a sua oração não está sendo ouvida no céu. Ela está sendo ouvida só no seu coração. Ela não está chegando ao coração de Deus. Se o serviço que você presta, ele é um serviço que impõe peso ao seu irmão, se as regras que você coloca no teu ministério são regras que colocam peso nas pessoas, saiba que elas não estão trazendo efeito a não ser ao seu próprio ego. Elas não estão trazendo o efeito que tem que trazer ao coração de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a essência do nosso serviço, a essência do nosso chamado tem que ser tocar o coração de Deus. Se não for tocar o coração dele, não tem serviço, não tem chamado, porque não tem a quem servir. Porque senão nós vamos acabar servindo a nós mesmos. E aí nós não podemos servir a dois senhores, ou a nós, ou a Deus. Ou amaremos um e odiaremos o outro, e vice-versa. E o nosso desejo tem que ser cumprir a vontade de Deus. Amém? O jejum que toca os céus é o jejum que vai além da atitude religiosa, e é um jejum que nos leva a um mover de Deus nas nossas vidas. É um jejum que nos leva a fazer a vontade de Deus, a tocar aquelas pessoas que nós precisamos tocar, a ir aos lugares que nós precisamos ir, a fazer as coisas que nós precisamos fazer. Lá em 1 Coríntios 13, fala que as virtudes que prevalecem é a fé, a esperança e a caridade, o amor, sendo que a maior delas é o amor. Nós devemos ter fé em Deus acima de tudo, esperança que Ele voltará, esperança de dias melhores, e devemos ter no nosso coração o amor que vem do coração dEle, porque assim nós enxergaremos a dificuldade dos nossos irmãos, assim nós enxergaremos as dificuldades do nosso coração, as imperfeições do nosso coração, enxergaremos as maldades do nosso coração, as imoralidades do nosso coração. Amados, nós vivemos um tempo onde o homem não volta mais o seu coração para a imoralidade que ele tem dentro dele mesmo. Ele simplesmente vive ela deliberadamente, vive ela passando os dias por cima. Nós estamos vivendo um tempo onde o homem tem se afastado tanto do coração de Deus que ele não sabe mais nem fazer o caminho de volta. Nós temos vivido os tempos, meus amados, que o homem não consegue mais olhar para dentro de si e enxergar que o que ele faz é imoral. Ele não consegue mais olhar para dentro de si e enxergar que o que ele faz ofende o coração de Deus. Nós cobramos uma nação que não seja corrupta, mas nós somos corruptos. Nós cobramos que ninguém desrespeite os nossos familiares, mas nós somos homens e mulheres desrespeitosos. Nós cobramos que as pessoas sejam honestos conosco, mas nós não somos honestos com as pessoas. Hoje o homem ele não volta mais a olhar para dentro do seu coração. Ele não volta mais para enxergar o que tem de podre lá dentro. Nós começamos o louvor dizendo que nós dávamos liberdade para o Senhor entrar na casa que é a nossa vida e mexer naquilo que nós não gostamos que Ele mexa em tudo. E muitas vezes é isso. Nós vestimos uma capa religiosa, nós vestimos algo religioso em nosso coração, nós nos valemos do jejum, de preceitos para esconder a nossa imoralidade, para esconder o nosso desrespeito, para esconder a nossa falta de vergonha na cara muitas vezes. E aí a gente chega na igreja bonitinho, a gente chega na igreja, cumprimenta os irmãos de longe agora, né, dá um tchauzinho, cutuca assim o cotovelo com o cotovelo, e tudo beleza, amém, glória a Deus. Mas por que a minha oração não é ouvida, Deus? Por que o teto é de bronze? Por quê? Porque o nosso coração não se volta mais para aquilo que nós temos podre dentro de nós mesmos. Nós simplesmente vivemos a vida repetindo esses atos, sem esperança nenhuma de voltar até eles. E a caridade nos faz voltar o olho para dentro do nosso coração, enxergar o que está de errado aqui e deixar que Jesus venha, quebre o vaso da nossa vida e refaça. Como está lá em Jeremias 18, o Senhor leva Jeremias até a casa do oleiro e diz que Ele pode fazer com Israel, pode fazer conosco, se lhe convir, o mesmo que Ele fez com o vaso. Então, o que fica para o nosso coração hoje é esta palavra. Que a gente volte os nossos olhos para o nosso coração e que nós não cumpramos os preceitos simplesmente por cumprir os preceitos. Que o Senhor seja o Senhor da nossa vida de fato. Que o Senhor seja o Senhor da nossa história de fato.
Que o Senhor quebre o vaso do nosso coração e refaça como um vaso novo. Que nós possamos sim jejuar, mas fazer como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Você que está com a Bíblia na mão, que foi pegar na hora que eu pedi, pode abrir lá, Mateus capítulo 6, 16 ao 18. Eu não vou esperar você procurar desta vez, eu vou lendo aqui até você achar. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. Amém? Que o nosso coração seja assim. Seja um coração voltado em fazer a vontade de Deus, simplesmente porque Ele é o único que tem que nos enxergar, porque Ele vai nos enxergar, porque Ele vai nos honrar se for da vontade dEle, porque Ele vai nos esconder se for da vontade dEle. E o nosso coração, repleto de imoralidade, será um coração novo, um coração voltado a fazer a vontade de Deus, e um coração que se apoia na fé em Jesus, na esperança da volta dEle, e acima de tudo na caridade que brota do coração dEle para as nossas vidas. Que essa seja a palavra de Deus hoje no seu coração. É o que nós bendizemos, agradecemos e louvamos ao nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus amados, nós agradecemos você por ter ficado conosco nesse tempo, nesse breve tempo. Nós bendizemos a Jesus pela tua vida, por você ter nos acompanhado.